O que é pecado? Parece uma resposta óbvia, né? Mas não é bem assim. As igrejas evangélicas vivem pregando por aí que a lei acabou, que não tem mais que obedecer à lei porque a salvação é pela graça. Não entendem sequer o que é salvação pela graça, mas dizem assim. E por não ter mais lei, né, começa a criar um monte de doutrinas, que são doutrinas de homens e que não trazem salvação de verdade. Então, assim, pensando nessas igrejas que estão perdidas no meio de tantos conselhos de pastores, padres, é que eu fiz esse vídeo, tá? Para que você entenda o que é realmente pecado diante de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Da mesma maneira que você responderia o que é crime, é a transgressão da lei criminal, lei dos homens. O que é infração de trânsito, por exemplo, é a transgressão do Código de Trânsito. A placa, você transgrediu, infração. Pecado, transgressão da lei de Deus. Agora, procure entender. Pecado, lei de Deus. Lei de Deus é lei de Deus. Não é lei de Paulo, não é lei de João, não é lei de Pedro. Não é lei de profeta, é lei de Deus. Tem uma lei, que é a lei do divórcio, que Moisés deu e não foi Deus quem deu essa lei. O Senhor Jesus Cristo cancelou essa lei, porque não foi Deus que deu. Lei de Deus, toda a lei de Deus, quem deu foi o próprio Deus. Deus deu a lei dele para Adão lá no Éden, deu a lei para Israel no Monte Sinai, e o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou a lei dada no Monte Sinai pessoalmente. Todas as vezes que Deus deu lei, Deus deu pessoalmente. Deu pessoalmente no Éden, deu pessoalmente no Monte Sinai, todos sabem, né? Que quem conhece a palavra, né? Sabe que o Senhor subiu, o Moisés subiu no Monte Sinai e o Senhor do Monte Sinai falava os 10 mandamentos, enquanto escrevia em tábuas de pedra. Né? Aí teve aquela fase lá onde o povo preferiu que Deus falasse com Moisés e Moisés falasse com eles. Então eles pararam de ouvir a voz de Deus. Mas Moisés subiu o monte e ficou lá 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor para receber a lei. Deus falou pessoalmente a um homem sobre a sua lei. Entende? Então, lei, isso é lei de Deus. Aí o pastor diz: é pecado não dar dízimo. Mentira. Não dar dízimo não é pecado. Pecado é transgredir os mandamentos de Deus. Em qual mandamento de Deus está escrito isso? Não tem mandamento. Você conhece os 10 mandamentos da lei de Deus? Os 10 mandamentos da lei de Deus são: não terás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai nos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que falar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. O estrangeiro é aquele que não crê. É aquele que não crê. Aí vem o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nada que é do teu próximo, enfim. Lê lá, nem o jumento do próximo, nada do que é do próximo, não cobiçarás. E o que é cobiçar? Cobiçar, não me entenda errado, tá? É você olhar o carro do vizinho, achar que é bonito e querer comprar um igual. Isso não é cobiçar, tá? Cobiçar é você querer ter aquilo que é do vizinho e procurar ter com violência. O que é violência? Violando as leis. Ok? Então, procure entender isso, tá? Para que você não seja enganado, porque as igrejas evangélicas de hoje só ensinam que você deve obedecer a Deus, mas obedecer a Deus é entregando dízimo e oferta. E isso não é pecado. Ninguém está dizendo que você não deve dar o dízimo e a oferta. Você deve dar, é voluntário, você dá, ok? Pode dar, não tem problema nenhum. Se você tem um compromisso com Deus, fez um compromisso, quer dar o dízimo, dê. Mas não fique dizendo, é pecado. Não é pecado. Não existe pecado nisso aí. Entenda que quando o povo de Israel estava reunido todos juntos, o povo todo, as 12 tribos estavam juntas, existia uma tribo, que é a tribo de Levi. Essa tribo ela não teve parte na herança, na divisão de terras que o Senhor fez. Por quê? Porque essa tribo ela era exclusiva para servir a Deus. Então Deus disse o seguinte: as 11 tribos daria 10% à tribo de Levi, que é para sustentar a tribo de Levi, porque eles não tinham herança. Então o trabalho deles era servir a Deus. E eles então recebiam isso das outras tribos, os 10%. As ofertas alçadas são ofertas. As ofertas voluntárias são ofertas que você quer dar de coração. Eu quero dar, pronto. Oferta alçada é levantar um propósito e você resolver participar do propósito. Isso é oferta alçada, certo? Então, mas nós vivemos hoje num tempo onde o povo de Israel não está reunido, está disperso pelo mundo. A nação de Israel não vive junta. Então não tem como você alimentar a tribo de Levi, certo? Você pode... Não adianta um pastor, um padre, alguém querer se colocar na condição de levita, como eu vejo muitos falarem. Eles não são levitas, eles não são da tribo de Levi, tá certo? Você não é da tribo de Levi, no caso do povo de Israel especificamente, você não é da tribo de Levi porque você escolheu pregar a palavra de Deus. Você não é da tribo de Levi por isso, tá? Porque o Senhor deu uma ordem para todos, né? Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, né? Falando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, isso aí é o ide. Mas ninguém se torna um levita por ir, porque senão todos nós seríamos levitas, né? Porque eu estou aqui falando para vocês, então sou um levita, ok? Porque qualquer um que prega a palavra é levita. Aí sai um cara cantando, louvando a Deus, é levita. Tá? E por isso ele recebe dízimo e oferta. Entenda, você voluntariamente quer dar o dízimo, porque você faz um compromisso com Deus, eu quero dar o dízimo naquela igreja, é livre para fazer, porque esse assunto é entre você e Deus. Quer dar uma oferta? Dê, sem nenhum problema. Esse é um assunto entre você e Deus. Agora, não dê dízimo e oferta naquela história, se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não ofertar, se você não participar de uma oferta alçada, você vai ser amaldiçoado. Isto não existe. Não existe. Deus nos chamou para a paz, não para a discórdia, não para a briga, entenda.
tá bom? Você não tem que fazer isso como peso de pecado. E eu estou fazendo esse vídeo que é o pecado, porque outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menina no Quai, Nívia, não estou lembrando agora o nome completinho dela não, mas se você procurar lá no Quai, você vai ver uma menina pregando e falando que masturbação é pecado, tá certo? Não estou aqui fazendo apologia de masturbação não, tá? O que eu vou falar não é apologia. O que é apologia? Defender, estimular você a fazer. Não se trata disso não, tá? Se trata de dizer o que é pecado e o que não é pecado, tá? Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Não existe um mandamento assim, não se masturbarás. Não existe esse mandamento. Então, masturbar-se não é pecado. Não é pecado. Falo isso principalmente para os adolescentes, que ainda não tem uma mulher, ou a menina não tem um marido, tá certo? Passam por situações difíceis, talvez, tá? E fica aí se culpando, tá? Porque, estou pecando. Você pode estar fazendo algo, até, poderia até dizer, né? Você pode até estar fazendo algo que Deus não ia bater palma para você, tá certo? Agora, dizer que é pecado, que você vai perder a salvação por causa disso, só se Deus não sustentasse a palavra dele, né? E na palavra dele não tem esse mandamento. E se você confia em Deus, você tem que confiar no que está escrito. Como eu confio no que está escrito. Entende? Então, não estou dizendo que você deve, agora você deve sair por aí se masturbando. Não, através da masturbação a pessoa pode até vir a pecar. Como? Né? Porque se de repente a pessoa ficar atentando no coração, como diz a palavra do Senhor, né? Se alguém atentar numa mulher para cobiçar, no seu coração adulterou com ela. Né? Então, quer dizer, se ele de repente olha para a mulher, deseja estar com ela, e enquanto não consegue, se masturba, um exemplo, tá? Mas que de repente ele fica ali tentando, dá uma cantada nela, coisa dessa natureza, e a masturbação com a intenção nessa dita mulher, pode levar ele a sentir vontade de dar uma cantada, conversar com ela, e aí, no coração, mesmo que ele não consiga, mesmo que ela não aceite a proposta dele, no coração ele adulterou com ela. Então é preciso entender, tá, que precisa ter consciência. Agora, existem aquelas situações onde a pessoa fica pressionada pelo desejo sexual. Quais situações? Diversas. Uma viagem, o cônjuge de repente está com um problema de saúde, ou sei lá, a pessoa está numa condição que não tem condição de praticar o ato, e de repente se vê pressionada pelo desejo sexual e acabava se masturbando. A pessoa chegar a dizer que isso é pecado, por favor, não é. Não está escrito na lei de Deus. Mas Paulo falou isso, Paulo é Deus, João é Deus. Eles são apóstolos, não são eles que dão mandamento, eles não dão mandamento. Paulo, quando ele orienta, ele fala determinadas coisas em termos de orientação, ele está dizendo, pura e simplesmente, está te dando um caminho para que você não caia na transgressão dos mandamentos. Até quando ele vai falar em 1 Coríntios, a menina cita inclusive 1 Coríntios 7, ela cita um verso lá para falar do corpo do homem. O homem não tem poder sobre o próprio corpo, tem a mulher, não tem a mulher sobre o próprio corpo. Nesse mesmo capítulo, eu não vou dizer onde não, porque eu acho assim, cada um tem que ler para poder aprender, entendeu? Mas tem um verso que diz assim, a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E aí ele começa a falar sobre o assunto. O que Paulo está tentando fazer? Está mostrando uma forma de não transgredir o mandamento. Qual é o mandamento sexual que existe? Não adulterarás. Que é qual mandamento esse? É o 7º mandamento. Não adulterarás. Esse é o mandamento, não pode transgredir. É como você chegar numa estrada e tem uma placa de 80 km por hora. Se você passar 60 km por hora, você não está transgredindo. 79,9, você não está transgredindo. Agora você passou 80, o negócio agora ferveu. Aí você transgrediu. Aí na lei dos homens ainda tem a tolerância, ainda normalmente ainda de 10 km, né?
ao invés de 80, 88, mas na lei de Deus não tem tolerância, né? É não adulterarás e pronto. Então, se a placa dá 80 quilômetros, se chegar a 80, pronto, já transgrediu, tá certo? Então, não adulterarás, então você não pode chegar lá. Agora, andar no caminho, aí o risco é seu, certo? A placa de tolerância é 80 quilômetros. Aí você quer andar 79,5, você está correndo risco. Qual é o melhor? Melhor você andar 60. Pelo menos você tem 20 aí de tolerância para aguentar, certo? Então você tem que agir com sabedoria nisso aí. Esse é, Deus nos dá assim, né? Deus nos dá 10 mandamentos para nós cuidarmos da nossa vida. Quanta liberdade Deus nos dá, não é verdade? Então você não pode seguir esses limites, você não pode ultrapassar. Agora viva a sua vida do jeito que você quiser. Entende? Deus deu para Israel mandamentos, estatutos e juízos. O povo de Israel reunido, eles têm estatutos que devem cumprir, como as festas. Uma série de coisas ali eles têm que cumprir. Como povo, como um todo, tem os juízos que devem ser cumpridos. Mas Israel disperso pelo mundo, a gente tem que focar principalmente nos 10 mandamentos. Dentro dos estatutos de Israel, aquilo que a gente vê que mesmo estando fora do povo de Israel, o povo de Israel não está reunido, aquilo que a gente pode cumprir fora, a gente faz. Deve fazer. É uma questão de entendimento. Então, comer carne de porco, Papai do Céu não gosta não. O povo que é chamado pelo nome de Deus, esse não pode comer. Ele não quer que coma. É uma carne imunda. Fora isso, tem outros preceitos também que devem ser observados. Tá certo? Um dos grandes preceitos que as pessoas vivem atropelando é sobre o casamento. Atropelam à torta e à direita. É pastor fazendo casamento, é padre fazendo casamento. Deus não deu lei para homem fazer casamento. O casamento o homem entra num acordo com a mulher e depois de entrar num acordo com a mulher, se une a ela sexualmente, ou seja, na carne, e aí eles são dois numa só carne. Não há divisão aí, acabou, tá certo? É até a morte. Não tem mais. E Deus é testemunha dessa união. E bobagem pensar que virgindade é bobagem. São duas bobagens. É bobagem pensar que virgindade é bobagem. Um homem não deve se unir a uma mulher que não é virgem. O homem deve se unir somente a uma mulher virgem. A exceção é para a mulher viúva. Existe uma outra exceção para a mulher que foi verdadeiramente estuprada. Veja que em Israel o estupro era o juízo que era exercido sobre o homem que estuprava, morte. Então a mulher ficava livre para casar de novo, porque o homem morria. Paulo, inclusive, fala isso em Romanos, capítulo 7. Eu vou dar essa colher de chá, hein? Capítulo 7. Paulo fala assim, ó. Falo aos que sabem da lei, porque a mulher está ligada ao marido enquanto o marido vive. Morto o marido, pode ela se casar com quem quiser e não será chamada adúltera. Querendo dizer o quê? É óbvio, né? Mas eu vou falar, né? Que uma mulher, quando se une ao marido na carne, deve ficar com ele até a morte. Então observa, se todas as mulheres se unem a um homem, e fica ligado até a morte, então se há de convir que não vão existir mulheres sozinhas, né? Só solteiras, certo? E as outras todas vão estar casadas. Ela está ligada ao marido. Se o marido morreu, então ela é viúva. Agora veja bem, se uma mulher ligada ao marido está ligada a ele até a morte, foi na primeira
primeira relação sexual que ela ficou ligada a ele até a morte. E se foi a primeira relação sexual, ela estava como? Virgem. Virgem. A mulher está ligada ao marido. Não existe papel que faz ligar, entende? Você deve aceitar que fazer o casamento no civil, e você deve aceitar até as festas, a festa religiosa, né, que faz para o casamento. Tudo bem, eu acho que isso aí é uma coisa legal. Por quê? Porque você tem que obedecer à lei dos homens também. Você tem que agir de acordo, né? E dar satisfação à igreja também, é claro, tá? Mas é preciso ter em mente o seguinte: não é isso que valida a união. O que valida a união é a palavra de Deus, entendeu? Vai estar falando aqui, filho. Entendeu? O que valida é a palavra de Deus. O homem se uniu à mulher na virgindade, está casado com ela até a morte. É assim que precisa entender. Então, várias outras coisas, tá, que são feitas, inclusive na igreja, né, casais se divorciam e tal, estão pecando diante de Deus, mas eles não veem pecado aí, tá? Então, as igrejas evangélicas estão hoje, elas dizem que não tem que observar a lei de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo cravou na cruz, não tem que observar a lei de Deus. Ah, não tem que observar, não? Então você pode fazer o que você quiser. Você pode matar, roubar, fazer o que você quiser. Adulterar. Ah, não, mas tem isso aqui para você ser santo ao Senhor. Mas se não foi Deus que falou, como que você quer ser santo? A palavra de Deus diz assim, que quem nos santifica é o Senhor. É o Senhor quem nos santifica. E como é que ele nos santifica? Quem observa a lei. É aí que ele começa a santificar. Quer saber onde está escrito? Lá no Apocalipse. Lá está escrito assim, ó. Aí está a perseverança dos santos. Aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ó o Senhor santificando. Agora, não está lá escrito assim. Aí está a perseverança dos santos. Aqueles que ouvem os conselhos de Paulo, de Pedro, de André. Não tem isso aí lá. Então, sirva a Deus com entendimento. Não deixa pastor ficar falando o que é pecado. Deus falou o que é pecado. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem ninguém que deu lei para que se torne pecado. É Deus, somente Deus. E Deus deu pessoalmente. Todas as leis que ele deu pessoalmente. Então, assim, tenha isso em mente, tá bom? E pare de transformar em pecado a palavra do seu pastor, a palavra de pregador. Tem muita gente que fica falando um monte de besteira por aí. Tem uma palavra que é genérica. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. É tão genérico isso, né? Tão abrangente. Mas por que é assim? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus faz o bem ou faz o mal? Faz o bem. Então, se nós não fazemos o bem, então nós contrariamos aquilo que a maneira como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus. Deixamos de imitar a Deus. Aí nós cometemos pecado, ou seja, nós estamos em transgressão com Deus. É isso que ele quer dizer. Agora, é preciso entender que Deus nos ama de tal forma que ele não quer que a gente caia em transgressão. Deus não quer que a gente faça alguma coisa que ele não goste. Deus procura fazer uma forma para que a gente se aproxime dele. E aí o que ele vem e faz? Diz para nós exatamente aquilo que ele quer e o que ele não quer. Então ele vai lá e nos dá os mandamentos. Através desses mandamentos é que nós vamos então saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. O assunto é muito extenso. Dá para falar muita coisa. Vou encerrar o vídeo agora e vocês podem curtem, compartilhem e escrevam nos comentários as dúvidas que quiserem, quer falar o que quiser, para a gente poder estender o assunto naquilo que for preciso estender, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.